Olá, começamos agora mais uma atividade online do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que chega à sua 17ª edição, com o patrocínio do Instituto Flávio Abubakir e o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura. Vamos conversar com os realizadores de 3 filmes que compõem a mostra competitiva nacional do festival. Os curtas 1.325 quilômetros, 227 dias, de Gustavo de Almeida e Vitor Ferreira, que estão aqui conosco, e que eu dou boas-vindas. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui, Vitor e Gustavo. Nós também vamos falar a respeito do curta Matança Popular Brasileira, de Bianca Rego, e do longa 5 Casas, de Bruno Goulart Barreto. O Bruno e a Bianca também estão conosco, e eu dou as boas-vindas e agradeço pela presença, mesmo que virtual. Para iniciar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta primeiro ao Vitor e ao Gustavo, a respeito do filme deles, o curta 1.325 quilômetros, 227 dias. Esse curta, de alguma maneira, entre os 3 filmes que nós vamos tratar, na minha opinião, aquele que tem algo de mais leve diante desse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Então, eu vou começar por essa incursão assim, mais trivial no bom sentido, no sentido de uma incursão que ainda não tem aquele peso, a gravidade dos temas dos outros 2 filmes, mas que também se comunica, né? Que também se relaciona. Então, Vitor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês como vocês poderiam detalhar o processo de curadoria dos áudios, né? O filme ele é basicamente construído em cima de áudios do WhatsApp. E dali vocês partem os áudios, que foram enviados entre vocês nesse período da pandemia, da quarentena. E eu percebo que nessa curadoria há uma prevalência dos assuntos mais triviais, assim, daquilo que é mais prosaico, nesse dispositivo mesmo, que é o WhatsApp, que é o gênero de comunicação. Eu deixo vocês à vontade para constar essa minha impressão, se vocês, de alguma forma, priorizaram essas comunicações que fossem mais leves, que fossem mais destituídas da gravidade desse momento, da ansiedade, da apreensão que esse momento trouxe. Então, o Vitor pode começar falando e o Gustavo pode complementar, ficar à vontade. Eu acho que, assim, em relação à seleção assim, dos áudios, por mais que tenha sido uma escolha editorial, a gente sabia que a gente queria fazer uma comédia, porque o nosso relacionamento sempre foi divertido, eu acho, assim, e a gente tinha uma consciência grande de como o espaço para onde a gente queria projetar esse filme, que era o espaço dos festivais e do cinema independente brasileiro, de curtas-metragens, tinha poucas comédias, tinha poucos assuntos leves, assim. A gente trata de assuntos densos, assuntos importantes, assuntos sérios, e aí a gente queria fazer um filme que não fosse tão sério, assim. Mas os áudios meio que acabavam revelando isso de uma forma meio que indireta, assim. A gente, acho que é comum no WhatsApp a gente falar de muitas trivialidades, principalmente por áudio, assim. Eu, particularmente, não gosto de enviar áudios muito longos sobre coisas muito importantes, porque eu sei que as pessoas não têm paciência de ouvir.
Então, o que eu gosto é mesmo de mandar áudios para amigos próximos, enfim, para o Gustavo, de coisas muito banais. Então, quando a gente foi fazer a seleção, era o que mais tinha, assim. A gente acabou selecionando os áudios que a gente achava mais interessantes, mais engraçados, mais divertidos, mas estruturalmente não tinham muitos áudios, assim. Inclusive, a gente teve até uma dificuldade. A gente sabia que no meio tinha que ter algo que fosse alegoricamente fácil de associar com a pandemia, e tinha aquele áudio do Gustavo falando assim sobre os problemas de saúde mental dele, que caíram muito bem, mas foi um pouco difícil de encontrar coisas que a gente falasse objetivamente sobre a pandemia, porque estava todo mundo vivendo a pandemia, então não parecia óbvio na época ter que explicar nada. Então, quando a gente foi fazer o filme, a gente percebeu o quanto os áudios estavam um pouco denotativos, expositivos, assim, porque, de fato, as nossas conversas fluíam naquele ritmo que está no filme, assim, de aleatoriedades e de coisas muito triviais do dia a dia. E assim, o processo de efetiva seleção dos áudios foi basicamente ouvi-los todos e criando planilhas para poder. A gente filtrava por temas, por ideias gerais de cada áudio, por duração. E aí a gente foi meio que montando um roteiro baseado naquele material que a gente já tinha. E sobre o tom do filme, realmente foi isso que o Vitor falou. A gente tinha uma proposta de tratar dos temas que a gente estava lidando no dia a dia e que estavam relacionados, fossem sim, ser específicos do nosso relacionamento e da nossa situação, mas que tangencialmente acabassem tocando a maioria das outras pessoas. E isso meio que acabou acontecendo ali porque a gente falava tanto das trivialidades, quanto, e principalmente eu, né, falava muito de coisas que estavam acontecendo comigo a nível muito subjetivo, mas que eu sabia que a gente sabia vendo o filme que podiam tocar outras pessoas. E aí a gente escolheu aquele áudio mais sério do meio ali para poder fazer essa parte da proposta estética geral do filme. Enfim, foi um processo difícil no sentido de ter que revisitar o que eu achava, o que eu pensava, o que Vitor achava e pensava 6, 7 meses atrás, para poder entender e fazer, mas isso veio já desde a proposta do filme, e os áudios confirmaram, meio que num viés de confirmação, o que a gente já estava achando. Com relação assim às imagens que vocês criaram para numa linguagem jornalística, né, subvertendo a linguagem jornalística, né? E na linguagem jornalística geralmente a gente faz um áudio para cobrir uma imagem, mas no filme de vocês a sensação, né, é de que vocês criaram as imagens para cobrir os áudios. Como é que foi essa escolha das imagens? Vocês também pesou incluir um áudio em que você se referia a Selena, né, a Selena Gomez, e ao mesmo tempo resgatar imagens, resgatar, de certa maneira códigos visuais assim, que tivessem mais presentes, que fossem mais fáceis de retratar. Como é que foi também essa questão assim, de depois de vocês terem feito o roteiro, a edição dos áudios e as imagens por corpo? A gente fez um pré-planejamento, assim, depois da seleção dos áudios, do que ia aparecer no filme. Assim, a gente precisou sentar e pensar antes de começar a fazer as animações, porque a gente sabia que a gente queria uma animação que fosse bastante literal sobre o que a gente estava dizendo, e que talvez isso fosse agenciar o humor disso. A gente gosta muito de uma série do YouTube de drag queens que chama
da Trixie e da Kátia, e ele tem essa edição, assim, que alguém fala uma coisa, um substantivo, e aparece algum substantivo, uma imagem desse substantivo na tela, e isso acaba enforçando o humor que está sendo expressado ali. Mas a gente, na própria seleção, a gente tinha muito essa consciência, assim, de que a gente precisava de áudios que dessem nesse campo. Então, tiveram áudios que a gente acha que eram super engraçados, mas que não diziam nada que pudesse ser transformado em imagem. Eram áudios sobre coisas muito subjetivas, assim, sobre muito... A gente usava muito adjetivos no áudio e não tanto substantivos, não tanto verbos. Então, para na hora de criar essas animações, eles não iam funcionar muito bem. Então, acho que desde o início, a gente selecionou os áudios mesmo pensando já como... Alguns áudios, inclusive, a gente já sabia desde o momento que a gente ouviu eles, o que eles vão fazer, assim. Tem um áudio que o Gustavo ri, que a partir do momento que eu ouvi o áudio, eu já sabia exatamente que o lettering ia passar no meio da imagem, assim. Então, a escolha deles estava muito concatenada também com o que eles iam, entre aspas, fazer na imagem. E na própria construção das imagens também, Vitor, bem no começo do processo, me mostrou algumas referências que ele tinha de essas aplicações de ícones sobre texturas, sobre estampas, e além de ser visualmente muito interessante, essa combinação facilitava muito o engajamento com a lógica do filme, de prestar atenção no que a gente estava falando, ao mesmo tempo que a gente tinha ali um deleite visual de alguma forma, mas que ele também encaminhava ali para a gente dar aquele sorrisinho, para a gente se divertir com aquela história, com aquela situação, com aquela prosa, e enfim, e essas coisas todas juntas fizeram o filme ser meio que ele é, mas já desde do início, quando a gente trouxe, já vinha junto com a escolha dos áudios e essa curadoria, já veio junto com essa noção estética básica. Algumas coisas a gente foi construindo no processo e desconstruindo, reconstruindo, mas a ideia básica do filme sempre foi fazer essa conexão entre as duas coisas, que de alguma forma acaba priorizando, sim, o que a gente está escutando, né? O que é o material base que a gente tem. Mas foi a lógica aí de criação do filme. Ótimo. Vitor, Gustavo, a gente ainda volta a se falar. Agora eu vou introduzir a Bianca, né, convidar a Bianca para falar um pouco sobre o filme dela, que é um filme muito impressionante, assim, muito impactante. É um outro tipo de registro, né, também nessa chave de tentar subverter alguns códigos visuais, mas muito cristalino em reconhecer essa presença terrível, né, que ela consegue registrar ali na música brasileira, da violência, que para mim assim, é como se fosse uma arqueologia do horror, né? Começa com os noticiários de TV e vai até as pinturas rupestres, assim. Então, um curso de pouco menos de 15 minutos, mas que é uma espécie assim de viagem ao coração das trevas, né? É muito assustador, né? A gente vê a edição daquelas músicas, os trechos daquelas músicas que a Bianca resgata, né? Reorganiza, como se fosse uma jornada assim no coração das trevas, né? E também até a fábula infantil que é utilizada já perto do final do curta, também é assim assombrosa. E para nós, assim, espectadores,
eu acho que, sobretudo para nós homens, há uma sensação assim de falência, né, de ruína completa assim, da nossa condição, do que a gente é. E eu fico imaginando, assim, eu gostaria, Bianca, que você falasse um pouco sobre como esse material, como você chegou a esse material, como foi lidar com esse material, assim, porque eu acho que o simples contato com esse material já é uma experiência muito dolorosa, uma experiência terrível, de fato. Eu queria saber o que te norteou nesse processo, quais foram as estratégias que você utilizou para manter assim o mínimo de, eu não digo esperança, mas o mínimo de clareza diante de algo assim tão avassalador, né? Seja bem-vinda. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu curso. Bem, muito obrigada. Eu acho que eu já fiz várias pesquisas com filmes de arquivo, né? Com imagens de arquivo. Eu tenho um outro curta chamado Diagrama do Útero, que foi meu primeiro curta, de 2014. E aí eu já tenho um processo de como pesquisar essas imagens, né? Que é um processo bem profundo e difícil, realmente, assim, tanto para o emocional quanto realmente para como achar essas imagens, como achar as imagens certas, que combinassem com as músicas e tudo mais. Mas é realmente uma coisa que impacta, né? Eu tenho meus outros filmes também, todos eles giram ao redor desse universo feminino e questões feministas mesmo. E são coisas que eu tiro da minha própria vivência. Então, eu conheço mulheres que sofreram abusos, então eu fiz um curso sobre abuso. Aí agora eu realmente conheci mulheres que foram vítimas do feminicídio e decidi fazer um filme sobre feminicídio para honrar a memória delas. E então eu acabo realmente levando pro pessoal, assim, é difícil realmente ter uma esperança, que nem você disse, né? Mas eu acho que realmente não tem, assim. Eu acabo de um jeito bem pessimista fazendo esses filmes. Eu acho que é uma coisa que eu não vejo melhora, pelo menos não nesse governo que a gente está. Então, é uma coisa que eu realmente fico pensando como, na verdade, está piorando, né? Não está melhorando. Então, é sem esperança. A primeira sensação que a gente tem, assim, além de lembrar do apocalipse sinal, né, do horror, também lembrar do conceito de banalização do mal da Hannah Arendt, né? Mas, de alguma forma, parece assim que ou ainda mais, porque há uma normalização nesse e existem cantos que são absorvidos e que você retrata assim, reúne de uma maneira assim realmente espantosa. Você acha assim que essa banalização ela tem a ver assim com uma certa banalização também da imagem, das circunstâncias, das coisas, porque eu faço essa pergunta porque, de alguma maneira, eu estou relacionando, né, o que aconteceu aos judeus ao que acontece hoje com as mulheres. Parece ser uma forçação de barra, mas essa associação é no sentido de que lá no século passado, muito do que se falava é que faltaram as imagens para que as pessoas se despertassem, né?
Parece que todo o cinema moderno é calcado nesse trauma, né, da falta das imagens do Holocausto. Essas imagens chegaram depois. E ao contrário, hoje, essas imagens não chegam. E mesmo assim, parece que a gente ainda está assim, adormecido, de alguma maneira, perdemos a sensibilidade para isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua impressão assim, de como é trabalhar com essas imagens hoje e, ao mesmo tempo, a banalização do mal e das imagens. Como fugir a isso? Como se... Não digo fugir, mas como confrontar isso, né? Eu acho que o seu curta faz isso de maneira exemplar, assim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar com as imagens nessa cinemização, não só daquilo que nós o tempo todo vimos, né? Sim. Eu acho que é totalmente banal quando você vê que tem histórias para criança, assim, que eu cresci ouvindo, minha mãe me contava aquela história para eu ir dormir. Eu lembro que eu morria de medo. Então, assim, é um negócio totalmente banal, sabe? Que tá em todos os gêneros musicais, tá no sertanejo, tá na MPB, tá no samba, tá em vários lugares. E a mídia também banaliza isso, né? Com as reportagens. Tem um curta que eu gosto muito, que foi até uma inspiração para fazer o meu curta, que se chama Quem Matou Eloá. Eu esqueci o nome da realizadora, mas é uma realizadora que eu gosto muito. E ela realmente explora também essa mesma ideia de que a mídia banalizou tanto o caso da Eloá e que quem matou Eloá, na verdade, foi até a mídia, né? Vitor, Bruno, Gustavo, vocês estão ouvindo a Bianca? Ai, que bom. Então, esse curta eu esqueci o nome dela, mas o Quem Matou Eloá também fala bastante sobre essa banalização da mídia, né? Que quem matou Eloá foi a mídia. Então, eu acho que é realmente muito banal e é isso, assim. E tá em todos os lugares. A Lívia Pérez, exatamente. Gosto bastante do trabalho dela. Acho que o Rodolfo tá com um pouco de delay, gente. Eu não estou conseguindo ouvir a Bianca, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a gente pode continuar a conversa com o Bruno e depois a gente retoma com a Bianca de modo que eu possa ainda fechar essa questão. Bruno, muito obrigado pela presença, parabéns também pelo seu filme. É um filme muito, muito emocional. A sensação que eu tinha assim, ao ver seu filme, meio como uma definição, né, do Jean Cocteau para o cinema, né? E ele dizia: le cinéma, c'est la mort au travail. Né? Quer dizer, é o trabalho da morte. E, ao mesmo tempo, esse paradoxo, né? Porque o cinema é essa morada, né, que você percorre através de 5 casas, e ele expressa o nosso desejo de fixar as coisas e, ao mesmo tempo, ele tem um contraste com o movimento da vida e sua instabilidade irremediável. Nesse sentido, eu te pergunto, o que foi mais difícil para você? Lidar com a perda pela segunda vez, pelo menos, né?
tanto a perda dos seus pais, como também a perda de alguns dos protagonistas ao longo do processo de realização do filme. Assim. Como foi, outra vez, enfrentar essa questão da perda? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Assim, como foi lidar com essa ausência, com a morte, né? Novamente. Sim. Obrigado pela pergunta, Adolfo. Antes de mais nada, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar participando do festival, né? É um festival que eu admiro muito há muito tempo, então eu queria agradecer a todo mundo, a organização, Marília, o Cláudio. Estou mais feliz ainda de poder passar o filme no cinema, né? Lá em Salvador, acho que vai ser um momento bem importante de estreia no Brasil, assim. E parabenizar os colegas que estão aqui também, gostei muito dos curtas de vocês, né? Parabéns, ainda mais nesse momento. Tá conseguindo colocar filmes na roda é realmente uma vitória, então somos todos não só vencedores, como sobreviventes também, né? Então, parabéns. Adolfo, essa é uma pergunta bem complexa, bem difícil também de ser respondida em pouco tempo, né? Porque eu acho que, assim, o filme tem esse mote, né, de falar sobre memória e de ser uma tentativa de resgatar memórias, mas, ao mesmo tempo, ele é um atestado sobre o fracasso dessa busca, né? Porque é impossível, né, você resgatar as coisas que passaram, que se foram, que se perderam. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que a memória é uma coisa viva, né? Ela está em constante transformação, ela se altera. A cada vez que a gente lembra de uma coisa, a gente lembra daquilo de maneira diferente, a gente transforma isso o tempo inteiro. E isso nos transforma também o tempo inteiro. Quando eu comecei o processo do filme, na verdade, o objetivo era esse, assim, era tentar encontrar e recriar essas imagens e memórias de infância que estavam se perdendo de forma um pouco voluntária, assim, porque quando eu saí lá da cidade, né, de Dom Pedrito, cidade onde eu nasci, eu tinha muito rancor, acho que talvez seja a palavra, assim, porque, enfim, pelo luto, né, pelas perdas todas que eu tive lá, mas também porque é uma cidade do interior do Brasil, do Rio Grande do Sul especificamente, né, então, infelizmente, como tantos outros interiores do Brasil e do mundo, é uma cidade bastante racista, homofóbica, misógina, elitista, tem várias questões bem complexas, assim. Então, quando eu saí de lá, eu queria esquecer as coisas de lá, né? Eu não queria me lembrar dessas coisas. Então, era quase voluntário esse esquecimento que estava acontecendo. Mas o tempo passou e agora que eu sou um senhor de idade, começou a me bater um certo desespero, assim, de me dar conta que eu estava, de fato, esquecendo as coisas boas junto com as coisas ruins, né? Eu estava tendo sucesso nessa tentativa de esquecer as coisas que eu não queria lembrar, mas eu estava perdendo todo o resto, estava perdendo a minha infância junto com isso. Então, esse desejo de voltar veio de uma certa angústia, na verdade, né? Por isso, talvez eu tenha tido a coragem de enfrentar essas coisas que você estava citando, assim, de reviver e de rememorar essas coisas, porque não era algo que eu queria fazer, absolutamente, muito pelo contrário, eu fugi muito tempo de fazer e de voltar para lá, inclusive, né? Mas acabou se tornando algo que eu precisava fazer, né? E no começo não era nenhum projeto, não era um filme, não era nada, era algo que eu estava fazendo para mim mesmo, para eu me lembrar, para eu ter essas imagens e poder tentar, né, desesperadamente condensar isso em algum lugar para manter um registro dessas coisas que estavam se perdendo. E aí, tentando responder um pouco assim, é muito difícil porque a dor da perda, a dor do luto, ela nunca abandona você, né? Ela vai estar comigo para sempre. E eu acho que é uma coisa que nos une como
seres humanos, assim, né? Todo mundo vai muito provavelmente passar por isso, se já não passou. Então, enfim, eu acho que é importante, talvez, tentar reencontrar essas coisas e falar dessas coisas, até como forma de transformar elas em outra coisa, sabe? Porque eu fugi tanto tempo de voltar para lá e de lembrar dessas coisas, de encarar essas coisas, que eu tenho a impressão que os aspectos negativos dessa história acabaram tomando um vulto muito maior dentro de mim do que se eu as tivesse enfrentado desde sempre, né? Eu acho que quando a gente evita as coisas, quando a gente foge delas, elas crescem. E quando a gente vai de encontro, eu sei que é um pouco clichê dizer isso, desculpa, gente, mas quando a gente vai de encontro aos medos, parece que eles vão diminuindo, né? E aí fica mais possível de lidar com eles. Então, assim, fácil nunca vai ser, né? Mas, já que eu falei, né, que a memória se transforma, talvez a gente possa transformar elas também através da arte em algo um pouquinho mais fácil de lidar. Não sei, tentei pelo menos. E agora, será que o Adolfo caiu, gente? Eu acho que teve alguma dificuldade ali. Vou aproveitar para falar do filme de vocês, então. Quero dizer que o filme da Bianca eu quase não consegui assistir até o final, porque eu comecei a chorar compulsivamente. E me senti muito mal. Então, obrigado por isso, de certa forma. Mas, nossa, é muito difícil, né? Muito pesado, né, Bianca? E é até um certo alívio quando vem o conto depois, né? Porque você sai um pouco daquele registro de realidade imediata tão brutal, né? Mas você não tem dó da gente, né? Você faz de assistir metade do curta. Mas, nossa, é maravilhoso, né? Parabéns pelo seu trabalho. E... Enfim, eu tenho essa impressão, assim, de que a gente consegue conviver com esse horror e naturalizar ele exatamente por optar por não se expor a ele, né? Por mais que esses programas tenham muita audiência e sejam muito, né, tenha muita gente que assista essas notícias, ocorre uma banalização dessas imagens, né? E aí quando você coloca elas todas juntas e compila elas, parece que elas multiplicam a força uma da outra e vira uma coisa ainda mais horrível. Desculpa falar esses termos sobre o seu filme, mas mais horrorosa, assim. Então, nossa, é realmente muito impactante, assim. Não, é porque tem gente que assiste esses programas, assim, comendo, né? Fazendo atividade doméstica, tal, e criança vê e tudo mais, e, tipo, elas estão paralisadas, assim, sabe? Pro verdadeiro significado daquelas mortes, daqueles sequestros e tudo mais, né? E são programas que realmente têm muita audiência. Mas eu não sei, eu sempre fiquei mal quando assisti esses programas, assim, sabe? Tipo, quando eu via minha mãe assistindo, minha mãe gosta de assistir, eu ficava tipo, mãe, que é isso, sabe? Mas eu também gostei muito de Cinco Casas, e do filme do Victor e do Gustavo também. Eu acho que parabéns para todos vocês. Mas o Cinco Casas também é um filme bem pesado, né? De certa forma, assim, quando você lida com o luto e tudo mais. Eu acho que é até bom a gente ter tido o filme do Victor e do Gustavo para respirar um pouquinho. Sim, total. Eu fiquei até pensando nisso, tipo, por que a gente foi colocado nessa seleção? Mas eu acho que foi justamente por isso, porque os filmes são tão densos que o nosso vira um respiro. Eu acho que sim. Não, e é essencial isso, né, gente? Porque vocês estão tratando de uma coisa super pesada também ali, né? O afastamento, né, a falta, a distância do amor no meio da pandemia, né? Que é esse horror coletivo que a gente viveu, assim. Então, eu até acho que no meu filme eu tento fazer isso um pouquinho, não sei se com muito sucesso, mas ter alguns momentos de alívio, de humor, né, e respirar um pouco, assim.
porque senão realmente fica impossível, né? E acho que, ao mesmo tempo, os nossos 3 filmes têm uma coisa que conecta eles, que é essa coisa um pouco autobiográfica, um pouco autoficcional também, né? Porque, enfim, a Bianca, por mais que ela esteja falando de outras mulheres, ela está falando de todas as mulheres, está falando dela mesma e está falando da mãe ou da avó, não me lembro exatamente, enfim, né? Então, é um pouco isso, assim, são filmes que tentam falar da gente mesmo também como forma de lidar com essas coisas que a gente está vivendo, né? Tá, e eu quero ter uma curiosidade, vocês estão juntos agora? Vocês estão cada um a mil quilômetros de distância? O que aconteceu? A gente não tá junto namorando, mas a gente é colega de quarto, então ele tá literalmente na outra porta. Não acredito, podiam estar juntos na mesma câmera. Pois é. A gente conversou, inclusive, sobre isso ontem, assim, tipo, a gente aparece junto na mesma câmera, a gente aparece separado, mas eu falei, não, é melhor aparecer separado, porque senão vira uma bagunça, festa completa. Aí, a organização do fone, etc., a questão logística não estava dando muito certo. Aí, Vocês podem trocar em algum momento para confundir a gente. Pois é. Mas é. Eu posso muito bem ir lá e aparecer na câmera dele, vai ser engraçado. Eu tô achando que a gente vai ter que começar de novo. Porque o Adolfo... Pois é, né? Porque o nosso mediador, virei eu mediador aqui. Deixa eu ver se eu... Começar a falar bobagem, então. Vocês vão para Salvador? Vocês vão estar no festival? Não. Você vai? Ah, que pena. Você vai, Eu né? vou, tô super feliz. Ah, que legal. Eu tô em Portugal, nem tem como. Gente, olha só. Não. Ela mandou o link dessa que a gente tá. Ó, Adolfo, voltou. Opa! Ai, que bom, estou de volta, gente. Obrigado por vocês deixarem a conversa fluir aí. São as dificuldades, né, desse modelo de bate-papo. Mas uma coisa também que me impressionou muito no seu é o plano sociopolítico, comportamental que emerge, né, dos depoimentos, em sentido assim, além do com o passado, conceito de homofobia, ambientais, de opressão, da própria engrenagem das instituições, né? Seja as instituições de poder, seja as instituições religiosas, né? Quando a gente vê a situação da irmã Amélia ali sendo obrigada a deixar a comunidade com uma dominação e tudo. Então, eu fico pensando assim, se te deixou perplexo o fato de como essas questões, porque algumas das questões remontam ali a 40, 50 anos, e como essas questões continuam presentes, como, por exemplo, um trabalho análogo era subindo no início, um dos seus... como essas questões elas permanecem tão presentes ainda na sociedade brasileira, assim. Então, para além dessa atual, desse reencontro, né, com esse seu passado, eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto político mesmo do filme. Deu umas falhadinhas enquanto você estava perguntando, mas acho que eu entendi as linhas gerais assim da pergunta. Sim, o que aconteceu é que, assim, quando eu voltei para lá, como eu falei antes, né, eu estava tentando buscar essas memórias que eram coisas muito pessoais, né? Era tentar encontrar o som da voz dos meus pais, tentar encontrar essas imagens, essas coisas que estavam se perdendo. Mas à medida que eu fui reencontrando as pessoas e a própria cidade,
eu fui vendo que, ao mesmo tempo, assim, não quero ser totalmente maniqueísta e vilanizar também a cidade, né? Mas eu percebi que muitas questões que estavam presentes quando eu vivia lá ainda na infância e que sempre me incomodaram muito e foram um dos motivos de eu ficar também tanto tempo sem voltar para lá, junto, obviamente, com a dor da perda e do luto, ainda estavam ali, né? E ainda estavam ali muito presentes, talvez mais presentes agora que a gente está tendo esse retorno para o conservadorismo, para o fascismo, para esse horror tremendo, do que antes, inclusive, né? E ao mesmo tempo, essas pessoas que eu comecei a encontrar, não é à toa que eu mostro elas, né? É porque elas eram pessoas muito queridas para mim, mas ao mesmo tempo elas eram pessoas um pouco estranhas na cidade, né? Elas eram diferentes do padrão do resto da cidade. E o que aconteceu é que, à medida que eu fui reencontrando essas pessoas, eu fui me dando conta que essa história não era só sobre a morte dos meus pais, a minha família, mas sim sobre elas também. E que as coisas que elas diziam falavam de mim também, de certa forma, né? E aí é óbvio, né? Eram pessoas que sempre tiveram a sua voz apagada, de certa forma, né? E sempre... enfim, acho que a gente escolhe, né, os seus, assim, de certa forma também. Então, o que me interessava era isso, era poder usar também o meu trabalho para dar voz para essas pessoas, né? E aí foi que... E também, assim, o que acontece, né? Quando eu comecei a gravar essas entrevistas, que eu nem gosto de chamar de entrevistas, porque não são exatamente entrevistas, né? Eu chamo de conversas, porque essas conversas só eram possíveis porque são pessoas que eu conheço desde que eu nasci e, enfim, então a gente tem um espaço de intimidade muito grande e muito instantâneo, assim. Tanto que teve vários momentos que tanto as pessoas esqueciam que a gente estava gravando, quanto eu esquecia, que eu perdi trechos inteiros de conversa que eu esquecia de dar start de novo na câmera, de trocar a bateria e esse tipo de coisa, né? Mas o que aconteceu é que, enfim, quando você conversa com a pessoa, tudo bem, por mais que eu possa direcionar as perguntas no começo para, lembra da minha mãe, como é que ela era e tal, como é que eu era na infância, etc. Você vai falar de outras coisas. E eu também estava com saudade das pessoas, então eu queria saber da vida delas. E aí, de repente, eu tinha essas vidas colocadas na minha frente com as suas questões, com os seus dramas, com a sua existência, né? Então, como não mostrar isso, né? E ao mesmo tempo, como não mostrar isso percebendo. Enfim, desculpa mais um clichê assim, mas o Tolstói fala, né? Para falar do universo, fale da sua vila. Então é um pouco isso, assim, eu fui me dando conta que aquelas questões que elas estavam passando de especulação imobiliária, homofobia, enfim, todas as que vocês já viram no filme, elas eram mais atuais e mais presentes do que nunca no momento histórico que a gente está vivendo. Então, assim, ao mesmo tempo eu não queria fazer um filme totalmente de denúncia, sabe, em que eu fosse confrontar as pessoas que estavam acossando. Eu queria também dar espaço para mostrar que essas pessoas, isso talvez para mim seja o mais inspirador delas, assim, essas pessoas, por mais que elas estejam passando por coisas horríveis, e elas passaram por muito mais coisas horríveis, e isso não foi só no intervalo de tempo em que eu gravei elas, mas desde antes e muito provavelmente até o fim da vida delas, né? Isso vai seguir acontecendo, assim, mas então eu me dei conta que essas coisas que elas atravessam são meio que um espelho do que está acontecendo no Brasil, na América Latina, no mundo, enfim. Só que micro, né? E aí espero tentar realmente, assim, dar voz para elas e mostrar como, não sei se como exemplo, mas enfim, dar alguma visibilidade, né? Jogar alguma luz sobre isso. Não sei se respondi a sua pergunta, Adolfo. Respondeu sim, ótimo. Há uma última questão que diz respeito à
a conclusão do filme, é o fecho do filme, que é quando você amplia, né, aquela fotografia, aquela imagem sua de criança, você amplia na dimensão de uma tela de cinema, mas você faz um recorte só no olhar. Isso me faz lembrar o Sérgio Danês dizia que o cinema nos devolve um olhar, né? A gente olha para o cinema, mas ele nos devolve um olhar também. E eu queria que você comentasse assim, como foi ver o seu olho assim, naquela escala de imagem, né? Antes que o filme estreasse numa tela, né? No momento mesmo da captação, como foi essa opção por fazer um recorte só do seu olhar e colocar esse olhar assim numa tela de cinema, né? E filmar isso. Assim. Além de uma questão metalinguística, eu penso que ali tem um impulso, assim, um impulso poético, existencial, que eu fiquei curioso em saber por que dessa opção, assim, de recortar só o olhar. Sim. Eu trabalho como artista visual também, né? Então é parte da minha prática tentar ver as coisas de forma diferente e trabalhar a imagem como forma de me apropriar também das coisas que eu tô recebendo, né? Se fala muito de uma certa... Enfim, eu trabalho muito com fotografia também, né? E na fotografia se fala muito de uma certa isenção do fotógrafo, de um certo distanciamento documental ou jornalístico, etc. Uma discussão que já caiu de madura faz muito tempo, na verdade, né? Mas a minha impressão sobre esse trabalho específico é o exato oposto disso. É que, na verdade, a câmera e o fato de estar fazendo, né, quando eu finalmente resolvi assumir que era um trabalho, que era um filme, porque eu demorei muito tempo também para ter essa coragem, assim. Então, eu acho que esse equipamento me aproximou, na verdade, das pessoas, do passado e dessas imagens. Ao mesmo tempo, eu tinha muita resistência a me colocar nessa posição de extrema fragilidade que é o lugar da autobiografia, né? Eu detesto aparecer, detesto ser gravado, eu gosto de estar atrás da câmera, normalmente, né? Então, eu tinha muito receio, relutei muito, nossa, para colocar as narrações no filme, assim, teve que toda a equipe se juntar e fazer um complô contra mim, para eu finalmente ter coragem de colocar elas, porque eu realmente não queria, né? Então, lutei muito contra isso. E aí, eu acho que a ideia de trabalhar com essas imagens de infância, especificamente com a foto que você citou, veio nesse sentido, assim, de tentar mostrar um pouco de mim, fazer de certa forma um autorretrato, mas não sou eu exatamente, né? É uma criança que está colocada ali, né? E ao mesmo tempo, aquela imagem especificamente, ela tem toda essa simbologia do que aconteceu com ela por trás, né? O fato de que é a única foto que eu me lembro de ter tirado na infância, porque a minha mãe me levou, enfim, num estúdio de fotógrafo, então foi um acontecimento, né? Eu lembro até de algumas situações de outras fotos, mas da foto, ou de tirar a foto em si, eu não me lembro. Essa eu me lembro, né? E isso eu não sei o quanto é fato ou não, mas eu suspeito que aquela foto tenha sido a última foto que eu tirei antes da morte dela, né? Então eu me dei conta disso, assim, também, que aqueles olhos, eles não tinham visto a morte ainda, na verdade. E aí, enfim, você falou em poética, né? Eu tenho um pouco essa ideia, assim, de querer também resgatar um olhar um pouco infantil e com uma certa doçura sobre essas coisas, né? Porque se eu fosse fazer só o meu olhar de adulto sobre essas coisas que eu tô mostrando, seria só o horror. Seria só a dor, a mágoa, a tristeza, a revolta, né? Seria talvez um filme até muito mais panfletário. Mas então eu entendi isso, assim, que esse Bruno que eu estava mostrando talvez pudesse ser um Bruno criança lá de trás e tentar encontrar esse olhar. Por isso eu reproduzo esses olhos tantas vezes ao longo do filme, né?
como uma busca dessa, ao mesmo tempo dessa autoimagem, mas também desse olhar um pouco infantil sobre essas coisas que eu tô mostrando. E, enfim, né, gente, eu sou artista, então a minha forma de lidar com essas coisas também é tentar transformá-las, né? Como é que eu posso dizer isso? Nesse processo eu me vi atravessado por muita coisa, de forma às vezes até muito violenta, né? Não foi nada fácil lidar tanto com as memórias e com o luto, mas com as coisas que estavam acontecendo na minha frente com essas pessoas, né? Era muito difícil às vezes lidar com isso. Então, utilizar o trabalho para transformar imagens e para fazer outras coisas era para mim também uma forma de me reapossar do próprio trabalho, sabe? E ter algum, talvez seja até bobo isso, mas ter algum controle sobre essas coisas todas e tentar, enfim, transformá-las de alguma forma. Adolfo, você tá aí? Adolfo? Muito bom. Eu gostaria de já encaminhar para o encerramento, agradecendo assim, muitíssimo a presença de vocês, o partilhar, né, dessa intimidade, desses universos pessoais que vocês trouxeram, que vocês compartilharam conosco as ideias, desejar a melhor trajetória possível para os filmes, os trabalhos de vocês, dizer que é uma satisfação para o Panorama tê-los aqui, não só no debate, como principalmente trazendo a força das suas narrativas do festival. Agradecer a todos que nos acompanham e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, um abração, pessoal. Obrigada. Obrigado, parabéns, pessoal, e vida longa ao Panorama. Isso aí.